Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2017 estudando as revistas da CTAD com o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Osiel Gomes, que é pastor ali em Tirirical, São Luís do Maranhão. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, Vivendo de Forma Moderada. Então hoje nós vamos falar sobre temperança ou moderação, né? Então nós vamos ver a temperança que nos ajuda a ter domínio sobre os desejos carnais. Principalmente nós vamos ver aí dentro dessa área de comida, bebida, a parte também da área sexual. Então nós vamos estudar sobre isso aí. Vamos ver como ter domínio sobre isso, como o crente deve se dominar a si mesmo, evitando de todas as maneiras que o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, seja profanado, ou seja instrumento do pecado. Então a prostituição, a glutonaria, não pode haver isso na vida de um crente. E nós vamos ver aqui nesta lição sobre esse domínio que o crente tem que ter sobre si mesmo e essa temperança que ele vai então adquirir através da comunhão com o Espírito Santo, que vai ajudar esse crente a ter uma vida santa. Esta vida santa é uma continuação da santificação recebida no dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia nós fomos declarados santos, porque fomos perdoados, lavados no sangue de Jesus, purificados de todo o pecado. Então estamos limpos. Então a partir daí nós temos uma vida agora de comunhão com o Espírito Santo, onde nós vamos nos santificando, ou seja, nos separando para Deus. À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, aí nós temos que fazer o quê? Nós vamos nos afastando de tudo aquilo que nos atrapalha nessa comunhão com Deus. Então todas as obras da carne têm que ser vencidas, para que nós possamos ter uma íntima comunhão com o Espírito Santo que habita em nós agora. Lembre-se que agora nós estamos aí numa nova, vamos chamar, dispensação. Nós vimos no Antigo Testamento a dispensação que podemos chamar de dispensação do Pai, a presença de Deus Pai. Vimos a dispensação aí do Filho, né, da presença do próprio Deus conosco através de Jesus Cristo. E hoje nós vivemos a dispensação do Espírito. Então o Espírito Santo que está conosco, vive em nós. É o mesmo Deus, é um Deus só que ele se manifesta através de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. Então nós vamos ver que nós estamos hoje sendo aqui na terra morada, templo do Espírito Santo. E nós temos que manter íntima comunhão com esse Espírito Santo para nós fazermos aqui na terra o que está designado para nós fazermos. Então o reino de Deus hoje está representado na terra pelo Espírito Santo que mora em nós. Então Atos dos Apóstolos nunca acabou, só começou. Então lá são o quê? Atos de Jesus Cristo, depois de ressurreto, agindo através dos apóstolos, né? Através da igreja, e com o quê? O que faz essa ação, essa igreja crescer, desenvolver? O Espírito Santo que está nela. Então os atos do Espírito Santo através da igreja continuam existindo. A obra de Deus continua sendo feita através da igreja. Quem é a igreja? Todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador receberam o Espírito Santo em si mesmos.
Então o Espírito Santo continua agora fazendo uma grande obra. Jesus continua salvando, curando, batizando, libertando, pregando o Evangelho, salvando as pessoas através do Espírito Santo que está em nós. Veja só, nós somos o corpo de Cristo na terra. Jesus, a cabeça desse corpo. Agora esse corpo, quem faz ele funcionar é o Espírito Santo que está em nós. Então ele que tem em mente qual é a obra a ser feita, a obra missionária, a salvação das almas. Então o Espírito Santo está aí com tudo organizado, programado, só precisa da igreja ter comunhão com o Espírito Santo para saber o que o Espírito Santo quer que seja feito, seguir a orientação. Veja que Jesus era guiado pelo Espírito Santo, então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Para acontecer isso, nós temos que ter íntima comunhão com o Espírito Santo. Então o que a igreja tem que fazer? Principalmente a igreja precisa orar muito mais, mas muito mais, para manter essa intimidade, esse conhecimento do Espírito Santo, para poder ser guiada pelo Espírito Santo. Então, para nós sermos guiados, nós precisamos de mais intimidade, de conhecer mais o Espírito Santo. Agora, como vai acontecer isso se as pessoas nem se lembram que tem uma pessoa morando dentro de si? Nem conversam com o Espírito Santo? Não perguntam nada para o Espírito Santo? Escolhem pessoas para dirigir igreja sem nem saber a opinião do Espírito Santo? Vão cantar na igreja, nem querem saber qual é a opinião do Espírito Santo sobre aquela música? As pessoas se vestem, nem querem saber a opinião do Espírito Santo sobre essa roupa? Então não perguntam, vão viajar, não perguntam, sabem nada sobre o Espírito Santo, vivem como se ele não existisse. Então é preciso que nós tenhamos essa comunhão com o Espírito Santo. E para nós temos que nos afastar do pecado. E temos que nos aproximar então do Espírito Santo. Viver uma vida de santidade, de separação para Deus. Então nessa lição nós vamos estudar sobre a temperança em contraponto a duas coisas principais aí: glutonaria e prostituição. Então a glutonaria é o comer excessivamente ou você comer o que faz mal, né? Então, por exemplo, a bebida alcoólica vai fazer com que o corpo perca o controle. Veja só. As drogas podem fazer com que o corpo também perca o controle. Olha aí. Então, tudo aquilo que faz com que o templo do Espírito Santo seja profanado, ou seja, o corpo tenha que se comportar de uma maneira que não deveria ser. Então, qualquer coisa aí alucinógena, né, qualquer coisa que faça com que você prejudique o funcionamento do templo do Espírito Santo, então você está vivendo fora de uma santificação que Deus quer para você. Então aí vai a glutonaria, que é o comer excessivamente, né? As pessoas hoje vivem, parece que só para comer, vivem de banquete em banquete. E interessante que a Bíblia diz que na época de Noé, né, era assim: comiam, bebiam, davam-se em casamento, vivia de festa em festa. As pessoas hoje também estão assim, muitas igrejas. Veja o período de carnaval, por exemplo, ao invés da igreja estar aí evangelizando, a igreja estava se retirando para encher de comida, só festa, comer, comer, comer. Convida-se a igreja para passar a noite em oração, intercedendo, aí eles vão para lá e começam a fazer comida, comer a noite inteira. Convida-se a igreja para ir fazer um jejum, ninguém quer, mas se convidar para ir para um churrasco, todo mundo quer. Então nós estamos vivendo uma época difícil, onde proclamar um jejum na igreja parece coisa absurda. E a Bíblia ensina sobre isso. Nós temos que praticar o jejum. É muito importante o jejum. Principalmente um jejum coletivo com um objetivo a ser atingido: salvação de almas, de libertação de pessoas, de cura de enfermos. Então é preciso praticar isso. E o caso da prostituição. Às vezes a gente fala muito de prostituição lá fora, mas se esquece dentro da igreja.
Dificilmente se vê um casamento hoje onde os crentes são virgens. Então as pessoas estão se esquecendo totalmente da santificação. Isso dentro da própria igreja, namoros aí escandalosos. Jovens usando roupas indecentes dentro da igreja. Então tudo isso tem a ver com a prostituição, porque é um incentivo à prostituição. Então nós estamos numa época difícil, onde os assuntos estão sendo proibidos, os assuntos que precisam ser falados, precisam ser discutidos dentro da igreja. Então a igreja precisa primar pela santificação. Santificação, então, não só no corpo, como na alma, como no espírito. As três áreas. Então nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. Então as qualidades do fruto do Espírito devem desenvolver-se na vida do crente, mas só vai se desenvolver com a comunhão com o Espírito Santo. E para ter comunhão com o Espírito Santo é preciso haver santificação. Então quando a temperança ela se manifesta em nossa vida, pela presença do Espírito Santo em nós damos lugar ao Espírito Santo, então essa temperança vem para nos auxiliar contra, então, as obras da carne, contra as impurezas, né? Contra tudo aquilo que pode nos impedir de ter intimidade com Deus. E a prostituição e a glutonaria estão dentro das obras da carne, dentro daquilo que nos atrapalha a ter intimidade com o Espírito Santo. E tudo que é excessivo se torna pecado. Então, comer não é pecado, se alimentar não é pecado. Mas se alimentar excessivamente é pecado. Beber não é pecado. Beber água, beber um suco. Mas beber bebida alcoólica é pecado. Vai nos tirar do sério, vai nos fazer falar alguma coisa, agir de alguma forma contrária à santidade de Deus. Vamos exceder-nos, né? Na conversa, no agir. Então é pecado. Sexo não é pecado no casamento, dentro do casamento, mas fora do casamento é. Então olha só, sempre o excesso, sempre o passar à frente de uma fronteira, né? Você está passando do limite. Então isso é pecado. Então nós vamos ver aí a palavra egresiar, que está escrito aí, diferente, né, para você entender aí, está escrito egrateia, que é exatamente a palavra temperança, ou domínio próprio. E esta palavra envolve também a abstinência sexual de quem não é casado ainda, ou seja, a castidade, que deve ser primada por todos aqueles que servem a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e jamais pode ser encontrado em prostituição. Então não pode a porneia, né? A palavra aí, porneia, que significa exatamente essa prostituição, esse sexo fora dos padrões bíblicos, ou seja, fora do casamento. Não tenha dúvida de que Deus quer usar todos os crentes com dons espirituais, quer usar todos para fazer uma grande obra, mas é preciso que a igreja esteja consagrada a Deus, esteja vivendo em santificação, esteja praticando o domínio próprio, a temperança. E essa palavra, ela tem a ver com o controle próprio, como os atletas que vão competir. Então eles têm que se prepararem, têm que se separarem, né? Eles se separam de tudo, a alimentação passa a ser diferente, vão para um lugar isolado, né, de todos, até a parte sexual é impedida, tudo, tem que ficar tudo consagrado, né? Aí tem que ficar tudo controlado para poder ele empregar força total quando for competir. Assim também a vida cristã, para que você possa competir e correr de tal maneira que chegue em primeiro lugar, né, junto com os irmãos, é claro. Então,
você precisa estar com a vida consagrada a Deus, uma vida de santidade. Aí você consegue vencer todas as batalhas, todas as lutas, você consegue competir e chegar bem, agradando a Deus, recebendo a coroa lá em cima no céu, não é aqui na terra. Então a luta deve ser lutada, a vida cristã deve ser vivida de maneira correta. É uma luta, é uma corrida, né? Não, Paulo fala sobre isso, compara com uma luta, compara com uma corrida de atletas, né? Então nós temos que viver a nossa vida cristã assim. É uma luta, é uma corrida, você tem que chegar lá e ser vencedor. Você não pode perder, não pode parar pelo caminho, não pode se distrair. Você não pode perder a concentração dessa corrida, dessa luta. Tem que viver concentrado, ou seja, em santificação. Então nós temos aí na nossa lição número 11, o título Vivendo de Forma Moderada. O nosso texto áureo está em Provérbios 16:32, que diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então aqui uma comparação, né? O longânimo e o valente. Então o longânimo, ele vai ter a calma, a paciência suficiente para esperar o momento certo de agir e vencer. Muitas vezes o valente, ele enfrenta, né, a batalha de frente e provavelmente vai perder porque não teve estratégia, né? Não teve a paciência de esperar o momento certo, às vezes, de fazer o seu ataque. Então, melhor o longânimo. Assim também, aqui está dizendo que melhor é aquele que domina a si próprio. Ele consegue mais coisas do que aquele que consegue, às vezes, dominar uma cidade inteira. Porque ele, dominando-se a si próprio, ele pode conseguir o domínio de toda uma cidade sem causar nenhuma morte, né? Sem causar nenhum problema. Então, olha só, aqui está falando da sabedoria que Deus dá no agir, né? No realizar todas as coisas. A verdade prática fala: a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da vida. Então, moderação significa equilíbrio. Então, não chega o quê? Ao limite, ao excesso, né? Porque existe um problema seríssimo entre os limites, entre os excessos. Então, não pode a pessoa nem ficar nada e nem ficar tudo. Tem que ser equilibrado, né? Então tem equilíbrio. O sexo é permitido? É dentro do casamento, então deve ter. E é bíblico, é certo haver, né? O homem deve se casar, ter seus filhos, sua família. A bebida, tudo bem, pode beber um suco, uma água, né? Não tem problema. Mas a bebida alcoólica não. Então deve-se evitar. Comer, tudo bem. Comer o que é necessário, né? Ninguém precisa comer excessivamente, ninguém precisa ficar se comportando como um glutão, comendo de maneira que faz até mal para a sua própria saúde, né? Tanto a saúde física quanto até a saúde financeira. Tem gente que compra comida demais, come demais, né? Faz festa demais e falta para as coisas necessárias da vida. Então o excesso aí é prejudicial, também está causando problema para o seu corpo, comendo às vezes, né, comida gordurosa, aquelas coisas de comer fora da hora, não dorme direito, né? Passa a noite aí na televisão, na internet. Tudo isso tem a ver, falta de controle sobre o seu próprio corpo. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está aí em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos de 12 a 17, que diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai.
Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então nós vemos aqui João alertando, a todos na igreja. Então ele se refere sobre aqueles que têm experiência já com Deus e aqueles que estão iniciando essa experiência com Deus. Então aqueles que já têm uma experiência com Deus, eles já passaram por provações, por lutas, venceram porque estiveram com a palavra de Deus em seus corações. Eles foram salvos, libertos, lutaram contra o pecado e agora estão vivendo uma vida que deve ser uma vida em santificação para fazer a obra de Deus. E aqueles que são mais jovens, aqueles que estão começando, então devem se aconselhar com aqueles que já passaram por essas experiências, por essas tentações e devem assumir uma posição de santificação, de fazer a obra de Deus, estarem prontos, aptos a serem usados por Deus. Deus quer usar todos em tremendos dons do Espírito Santo, com poder tremendo, para que a igreja marche unida, cheia do Espírito Santo, ganhe muitas almas. A igreja, ela deve prevalecer sobre todas as situações. A igreja deve marchar unida e muito forte, porque ela tem todo o poder de Deus para ajudar isso. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. E o apóstolo Paulo diz que todos podeis profetizar. Olha, todos podem ter dons do Espírito Santo. Então são vários dons. A igreja era marchar assim, cheia do poder de Deus. E era para ganhar milhões e milhões de almas. Nós estamos muito atrasados na evangelização mundial. Estamos fazendo muito pouco. Ganhamos poucas almas demais. Então nós éramos para estar fazendo muito, mais milhões de vezes mais do que estamos fazendo. Mas precisamos para isso nos separar para Deus, nos santificar. Precisamos manter uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Então o apóstolo João chama atenção para a concupiscência. Essa palavra é concupiscência, não é concupiscência, não. É concupiscência, quer dizer ambição, desejo contrário à palavra de Deus. Então existe aí os desejos da carne, existe aí os desejos que nascem através da entrada da alma, que são os olhos, Então o desejo também de ser grande, que é a soberba, de ser maior do que os outros, Então devemos tomar todo cuidado com isso aí. Pode ver que a maneira de Satanás derrubar as pessoas, fazer as pessoas pecarem, sempre foi através dessas três coisas. Olha aí, o que está escrito em João. É o que João escreveu, olha, concupiscência da carne. Então são esses desejos carnais, desejos, ambições, desejos pecaminosos, Depois vem a concupiscência dos olhos, que os olhos aí são a entrada da alma, são aqueles pecados que atingem lá dentro do ser humano, que são os desejos escondidos. Então temos que tomar cuidado com isso, principalmente por causa da internet, das novelas, dos filmes, Então esses desejos pecaminosos que surgem no coração do homem. E vem a soberba da vida, que é aquele desejo que o homem tem de viver independente de Deus, ou de ser mais importante do que tudo, do que todos, de sobrepujar as pessoas, de passar por cima das pessoas, de pisar em cima das pessoas para poder crescer, para poder aparecer. Então é soberba da vida, tudo isso. Então nós temos que tomar cuidado com esses pecados, essas coisas que vêm para nos atrapalhar a ter intimidade com o Espírito Santo, nos atrapalhar a fazer uma grande obra para Deus.
Então nós devemos manter a comunhão íntima com o Espírito Santo, sempre orando bastante, estudando muito a palavra de Deus, jejuando e estarmos ocupados fazendo alguma coisa para Deus, fazendo a obra de Deus. Então a lição de hoje tem as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, temperança, o domínio das inclinações carnais. Tópico 1, vivendo de modo sóbrio. Tópico 2, temperança e qualidade de vida. Tópico 3, a temperança na vida de Cristo. Na parte 2 nós temos aí prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. Tópico 1, fugir da prostituição. Tópico 2, a disciplina em casos de prostituição. Tópico 3, a glutonaria e seus males. Na parte 3 nós temos vivendo em santificação e deixando os excessos. Tópico 1, agradando a Deus em tudo. Tópico 2, santificação. Tópico 3, deixando os excessos. Olha, se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, nos convide. Nós estaremos aí com todo prazer. Eu não cobro nada. Eu moro em Imperatriz, Maranhão. Você nos convida e você vai gastar com a despesa de nossa ida, de nossa volta. Eu posso ficar na sua casa, na casa de um irmão. Não precisa preocupar com isso. Nós não estamos atrás do seu dinheiro. Nós estamos atrás de ajudar a sua igreja, orando principalmente pelas pessoas que estão doentes, estão enfermas. Podemos dar palestras aí sobre escola bíblica dominical, para professores, superintendentes, para os que desejam. Podemos dar palestras aí sobre missões, sobre evangelismo, palestras sobre família. Nós damos palestras para jovens, para idosos, para casais. E damos palestras sobre dons do Espírito Santo. Então nos convide. Se você deseja uma palestra, eu quero uma palestra sobre Apocalipse. Pronto, vamos dar aí um seminário de Apocalipse, só nos convidar, falar o tema, e nós estaremos aí. Então, nos convide, nós queremos ajudar você. Então, a introdução diz: nesta lição veremos que o crente deve ser livre de qualquer intemperança. Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, vivendo em equilíbrio, em tudo sendo moderado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado mediante suas ações. Estudaremos a temperança como um dos aspectos do fruto do Espírito, em oposição à glutonaria e à prostituição. Então vamos ver a vida do cristão que está em comunhão com o Espírito Santo, e ele se deixa moldar, se deixa conduzir pelo Espírito Santo, para que essa qualidade do fruto do Espírito, a temperança ou domínio próprio, se manifeste em sua vida, e com isso ele estará combatendo principalmente duas coisas que são obras da carne, que são aí a glutonaria e a prostituição. Vamos então à primeira parte, temperança, o domínio das inclinações carnais. Tópico 1, vivendo de modo sóbrio. Tópico 2, temperança e qualidade de vida. Tópico 3, a temperança na vida de Cristo. Tópico 1, vivendo de modo sóbrio. Podemos comparar o crente que vive segundo a carne, dominado pela velha natureza, a um vulcão ativo que está sempre prestes a entrar em erupção. O que o vulcão lança do seu interior? Gases venenosos, lava incandescente e fogo. A erupção pode devastar cidades inteiras e fazer milhares de vítimas. Assim é o crente que não tem o fruto do Espírito. Do seu interior procede somente aquilo que é mau. Lucas 6,45. Então, sobriedade quer dizer aquele que não vive bêbado, ou seja, não vive debaixo do efeito, né? Aqui no caso do álcool. Então, sobriedade quer dizer aquele que não vive sem controle, porque se ele viver sem controle, como vai ser quando ele agir, quando ele falar? Então, se ele não é um crente, se ele não está em comunhão com o Espírito Santo, então vai trazer o agir, o falar, vai trazer sempre coisa ruim. Ao contrário daquele que está sempre em comunhão com o Espírito Santo, que sempre vai trazer uma mensagem de Deus, vai trazer alguma coisa de Deus, alguma solução ou algum plano de Deus para ser executado. Precisamos ser comedidos em nossas palavras e atitudes, procurando ser cheios do Espírito Santo diariamente. Efésios 5,18.
Fomos salvos pela graça divina, e essa graça nos ensina a rejeitar as obras da carne e a vivermos de modo sóbrio, justo e piedoso, como está em Tito 2,11. Então a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos ser o quê? Embriagados pela contenda, mas embriagados pelo Espírito. Olha aí. Então existe uma embriaguez boa, que é aquela que você está sempre cheio do Espírito Santo. Então você é controlado, movido, direcionado pelo Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. O Espírito Santo pode nos direcionar, por exemplo, como fez com Jesus para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo pode também nos direcionar a mudar de rumo. Estávamos indo para um lugar e ele nos fazer ir para outro rumo, como fez com o apóstolo Paulo. Veja bem, estava indo e mudou a direção da sua viagem. Olha só. Então o Espírito Santo, quando ele está no controle, ele pode então nos guiar, nos conduzir, nos mover para aquilo que ele deseja dentro do seu plano. E temos que ver que jamais alguém que está debaixo do controle do Espírito Santo vai estar em pecado, em comunhão com coisas pecaminosas. Ele estará sempre buscando o que? A santificação, separação para Deus, estará sempre desejando ser mais usado, estará sempre desejando o que? Maior comunhão com o Espírito Santo, saber o que o Espírito Santo quer e seguir nessa direção. No grego a palavra temperança é enkateia, que está aí, que significa autocontrole, disciplina, que a gente pode ler egrateia, como está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6, e na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 8. Este vocábulo é também utilizado por Paulo para tratar a respeito da pureza sexual, como está lá em 1 Coríntios 7, 9. Já em 1 Coríntios 9, 25, ele é empregado para destacar a disciplina de um atleta. Paulo desejava que os crentes entendessem que é o Espírito Santo que nos ajuda a ser disciplinados e comedidos. Com a ajuda de Deus, Paulo tinha suas vontades e desejos em sujeição. 1 Coríntios 9, 27. Então essa palavra de autocontrole, autodomínio, temperança, ela também tem a ver com a vida de santidade. É uma decisão de lutar contra as obras da carne, de vencer essas obras da carne, esses apelos, né? Aqui nossa lição, tanto na parte da glutonaria quanto na parte sexual, né? Então, tem a ver com a corrida. O apóstolo Paulo fala sobre corrida, sobre luta. Então tem a ver com o atleta que se prepara, ele se separa, ele está numa concentração para poder lutar, para poder correr. Então ele se abstém de tudo que possa atrapalhar e vencer essa corrida, né? Vencer essa luta, então ele vai fazer. Então tem a ver com isso, essa corrida. E Paulo então diz que ele chega a lutar contra si próprio. Eles dizem: eu esmurro o meu corpo. Olha só. Então tem a ver com uma luta interior. É uma luta ajudado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem em nosso auxílio, desde que nós queiramos vencer essa luta. Nós nos esforcemos por lutar essa luta e vencer essa luta. Porque tem muita gente que nem quer lutar a luta, imagine vencer. Talvez você pense que as palavras mansidão e temperança sejam sinônimas, porém existe diferença entre elas. Mansidão é saber se controlar em um momento de ira, ou irar-se no momento certo. Já a temperança está relacionada à questão do impulso sexual, glutonaria e as questões da carne. Então veja bem a diferença entre mansidão e domínio próprio, ou temperança. Então a mansidão, ela vai lhe dar uma capacidade para, na hora que vier a tentação, na hora que vier a coisa ruim, você controlar o impulso. Já aqui a temperança, o domínio próprio, é você lutar contra as obras da carne, não permitindo que elas se apropriem de você em nenhum momento. Então, uma luta que vai fazer de você um soldado forte que
não aceita o pecado. Então vai existir o impulso, mas não vai haver resposta a esse impulso. Por quê? A intimidade com o Espírito Santo nos capacitará a impedir a ação maléfica de todas as obras da carne. Então é se submeter totalmente ao controle do Espírito Santo. Tópico 2, temperança e qualidade de vida. Temperança significa ter controle sobre seus desejos e atitudes. Quem tem temperança tem qualidade de vida. Deus não proíbe você de comer, beber, de ter uma vida de conforto e felicidade. Contudo, Ele deseja que vivamos de modo sóbrio e equilibrado. Uma pessoa que tem domínio próprio sabe se controlar em toda e qualquer situação. Por não terem a temperança como fruto do Espírito, muitos estão vivendo sem pudor, cometendo da sorte excessos, envergonhando o nome de Cristo e a igreja do Senhor. Sabemos que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Logo, vive de modo equilibrado e não tem prazer nas concupiscências deste mundo. João 3,6. Precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cumprirmos os desejos da carne. Gálatas 5,16. As obras da carne são conhecidas e sua mortificação só é possível quando somos completamente dominados pelo poder do Espírito Santo. Então veja bem, nós temos as coisas que são importantes na nossa vida. Não é pecado fazer essas coisas. Mas aquele que está em submissão ao Espírito Santo, aquele que quer agradar sempre ao Espírito Santo, ele vai deixar de fazer até coisas muitas vezes legítimas. Porque ele vai escolher a comunhão com o Espírito Santo. Então essa pessoa que tem o domínio próprio não é uma pessoa vista no meio de pessoas cometendo pecados. Não é uma pessoa que tem mau testemunho. Não. Ele já aprendeu a vencer o pecado, as tentações. Então ele impede essas coisas de entrar na sua vida. Veja só. Se nós olharmos, por exemplo, lá para Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, então eles tomaram o quê? Uma decisão de não se contaminarem, olha só, com os manjares do rei. Então, antes de ser colocado, eles já rejeitaram. Olha aí. No nosso caso, o Espírito Santo, então, nos capacita a impedirmos a entrada dessas coisas em nossa vida. Então, tudo aquilo que vai nos atrapalhar a nossa caminhada cristã, que vai atrapalhar a nossa intimidade com Deus, o Espírito Santo vem nos ajudando e nós vamos impedir isso de acontecer na nossa vida. No tópico 3, a temperança na vida de Cristo. Jesus se fez homem e habitou entre nós, João 1,14. Mas ele não pecou e jamais experimentou as obras da carne. Jesus era cheio do Espírito Santo, Lucas 4,18. Razão pela qual pôde vencer as tentações da carne, do mundo e do diabo, Hebreus 4,15. A velha natureza deseja apenas o que é deste mundo, comida, bebida e prazeres pecaminosos. Porém, quando vivemos orientados e guiados pelo Espírito, somos equilibrados e não deixamos que as paixões carnais nos vençam. Então veja bem, Jesus nunca se deixou vencer pelo pecado. Não quer dizer que ele não foi tentado, pois a Bíblia diz que em tudo, do jeito que nós somos tentados, ele foi tentado. Mas não cedeu. Por quê? Qual o segredo? É simples. Jesus era cheio do Espírito Santo. Todo o tempo cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo, é simples na vida cristã. Nós estamos vivendo, lembre-se disso, na dispensação do Espírito Santo. A graça de Deus, o Espírito é derramado em nós, mora em nós, nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então nós temos que aprender a nos submeter a esse Espírito, a viver em comunhão com esse Espírito. Temos que orar mais, principalmente orar em línguas, bastante. Paulo diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, se fortalece espiritualmente. Paulo diz que quem ora em línguas fala diretamente com Deus, ninguém entende. Olha aí, o apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas ora bem.
Então ore bastante em línguas, fortifique-se no Espírito Santo, tenha intimidade com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo sobre a palavra de Deus, pergunte, fale com ele, tenha intimidade, comunhão com o Espírito Santo. E aí vai ficar fácil vencer o pecado. Quando vem, não tem lugar para ele, não acha espaço, não acha lugar. Como é que o pecado vai convencer o Espírito Santo? Não tem jeito. Jesus diz, quem me convence do pecado? Não tem jeito. Não existe comunhão, não existe como. Então você tem que estar em perfeita união com o Espírito Santo, debaixo, subjugado do poder do Espírito Santo. E aí você vai vencer todas essas concupiscências, todos esses desejos pecaminosos. Então a velha natureza deseja o que é da velha natureza. Comer muito, glutonaria, beber muito, bebida alcoólica, né? Mexer com drogas, prostituição. Então os desejos passados, que eram lá quando nós estávamos lá no mundo, éramos filhos da ira. Agora somos filhos de Deus, estamos em comunhão com o Espírito Santo, não tem lugar para essas coisas mais. Vamos à parte 2 então. Prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. Tópico 1, fugir da prostituição. Tópico 2, a disciplina em casos de prostituição. Tópico 3, a glutonaria e seus males. Tópico 1, fugir da prostituição. O vocábulo prostituição no grego é porneia, significa imoralidade, relações sexuais ilícitas. Como novas criaturas, precisamos abster-nos da prostituição e de todo tipo de infidelidade conjugal. Vivemos em uma sociedade que aceita e propaga o sexo antibíblico e profano. Não podemos nos conformar com esse mundo e não podemos jamais esquecer de que devemos ser sal e luz neste mundo. Mateus 5, 13 a 16, Romanos 12, 2. Olha o que diz aí em 1 Tessalonicenses 4, 2. Porque vós bem sabeis que instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, visto que esta é a vontade de Deus, vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação ou prostituição, aí a palavra porneia, que cada um de vós saiba como possuir o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então veja aí, a palavra porneia, lê-se pornear, prostituição, como está no Strong em português, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, tudo isso aí, então, é pecado. Então a palavra é fugir da prostituição. Sai fora disso. Todo sexo fora do casamento é pecado. E todo sexo desnatural também dentro do casamento é pecado. Então evite, sexo anal é proibido, é pecado. Toda sorte de sexo fora do casamento, da situação de um casamento, é pecado. Então, fuja disso, saia disso, livre-se disso, conserte essa situação imediatamente, se arrependa. Você não agrada o Espírito Santo nessa situação. Como manter comunhão com o Espírito Santo dessa maneira? O seu corpo é morada de Deus, templo do Espírito Santo. Não tem comunhão com o pecado. Você não pode pegar o mesmo corpo e dar para Deus e o mesmo corpo dar para o diabo. Não tem jeito. Você tem que ser exclusivo de Deus. Deus não aceita dividir você com o diabo. Então a palavra porneia aí entra tudo isso e ainda entra masturbação, que também é pecado. Ninguém se masturba sem pensar em prostituição, sem pensar em outra pessoa. Já é prostituição. Só não pensar. Assim como adultério, só não pensar em adulterar já é adultério. Então fuja disso. Se santifique. Se separe para Deus. Agrade o Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Tópico 2, a disciplina em casos de prostituição. Paulo teve sérios problemas com a imoralidade na igreja de Corinto. 1 Coríntios 5:1. Um dos crentes estava mantendo um relacionamento sexual com sua madrasta. O apóstolo tratou esse caso de imoralidade com seriedade e temor. O
pecado precisa de disciplina, pois caso contrário haverá corrupção generalizada. Versículos 6 a 8. O propósito da disciplina não é humilhar ou ferir aquele que pecou, mas preservar a pureza moral da igreja. A palavra de Deus nos adverte a fugir da prostituição. Está aí, fugir da prostituição, 1 Coríntios 6, 18. Nosso corpo pertence ao Senhor, pois Ele nos criou, 1 Coríntios 6, 13. Que jamais venhamos a usar nossos membros para a prostituição, mas para manifestar a glória de Deus. Então Paulo ficou chateado, bravo com os coríntios e disse para eles: será possível que vocês não estão vendo o que está acontecendo aí? Um homem tendo um caso sexual com a própria madrasta. Ele achou aquilo um absurdo no meio de uma igreja onde os dons, todos os dons do Espírito Santo operavam. Ele não está dizendo que quem está com dom está fazendo isso, não. Ele está dizendo que apesar da igreja ser espiritual, cheia do Espírito Santo, os dons se manifestarem, existiam pecados acontecendo naquela igreja que era absurdo devido à presença do Espírito Santo entre eles. Como é que podia uma parte da igreja estar cheia do Espírito Santo, sendo usada pelo Espírito Santo em dons, e uma outra parte da mesma igreja está concordando com o pecado dos outros, está vivendo em grupos separados, dentro de uma mesma igreja? Olha que coisa absurda. Como é que pode uma parte estar espiritual e a outra parte carnal? Então Paulo se zanga com eles e diz que eles têm que tomar uma providência quanto àquilo. Então nós sabemos que eles vão afastar a pessoa, vão disciplinar aquela pessoa, a pessoa vai se entristecer, vai se arrepender, vai pedir perdão e vai ser restaurada a igreja. É isso que aconteceu. E é o que deve acontecer. Deve haver a disciplina, porque senão as pessoas começam a ver alguém em pecado e começam a pecar a mesma coisa disso. Ah, o que tem? Fulano faz. Muitas vezes fulano faz e até é líder. E aí as pessoas vão imitar o pecado do outro. Então nós temos que disciplinar, corrigir, para que esse pecado não se alastre e não passe a ser uma coisa normal, porque vai atingir toda a igreja, acabar desviando um punhado de gente e atrapalhando o progresso da igreja. Então nós não temos que manifestar o pecado, nós temos que manifestar a glória de Deus. Tópico 3, a glutonaria e seus males. Glutão é aquele que come em excesso e com voracidade. Tal atitude revela falta de equilíbrio espiritual e emocional. Até mesmo na hora de nos alimentarmos precisamos ter parcimônia. Enquanto a prostituição é um pecado com o corpo, a glutonaria é um pecado contra o corpo. Salomão adverte aos que comem em excesso, Provérbios 23, 2. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso precisamos cuidar bem dele, tendo uma alimentação saudável e equilibrada. 1 Coríntios 6, 19. Muitos estão enfrentando sérios problemas de saúde porque não foram equilibrados em sua alimentação. Sabemos que a gordura, o sal, o açúcar em excesso trazem sérios prejuízos para a nossa saúde. Porém, muitos continuam a ingerir tais alimentos, mesmo sabendo que trarão sérios prejuízos à saúde. Muitos maltratam o corpo e depois ficam a clamar a Deus por um milagre. Façamos a nossa parte. Então a palavra aí, ó, glutonaria, lê-se comos, aí comos, né? Então é uma obra da carne. E também a bebedice aí, que é a palavra messe, que você vê aí. Então aí é o descontrole dentro daquilo que nos alimentamos. Tanto tem a ver com a comida, como tem a ver com a bebida aí, né? Que aí é a bebedice e glutonaria. Então o excesso na alimentação, que muitas vezes não é a alimentação. Então essa comida, muitas vezes a pessoa quer aparecer para os outros como aquele que come mais do que todo mundo, né? Às vezes a pessoa vive de banquete em banquete. Às vezes a pessoa come o que sabe que prejudica a sua saúde. Então ele insiste em se alimentar mal, né? Aí as gorduras, o excesso de açúcar. Então ele sabe que faz mal e não consegue ter domínio próprio, aí, não consegue ter temperança, não consegue se dominar. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa se voltar para Deus. A solução, muitas vezes a pessoa está procurando
aí nos médicos, nas clínicas, nos remédios, e a solução é Deus. Você precisa ser liberto. Você está vivendo aí debaixo de um espírito maligno de glutonaria que está tomando conta da sua vida. Você precisa tomar uma atitude, vencer isso. Então aí vem as bebidas, as drogas, né? Vem aí os alucinógenos todos, vem aí também a comida. Então esse excesso no comer. As pessoas vivem hoje de banquete em banquete, mas as pessoas gastam uma fortuna com comida, sem necessidade nenhuma. Então tudo isso tem a ver com isso, essa falta de temperança, falta de comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a vencer isso, a dominar isso. É uma luta de crente e é necessária e tem que começar urgentemente. Faça isso, o Espírito Santo vai te ajudar. Que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, então aquilo que nós fazemos que atrapalha o bom funcionamento desse templo é pecado, está errado. Olha lá, Jesus expulsou os cambistas lá do templo, porque estava errado. Dentro do templo não pode haver comércio. Assim o nosso corpo, você expulsa do seu corpo aquilo que não pode estar aí. Não é? Então os excessos, expulse, domine. E o muito importante para isso é aprender a jejuar. A prática do jejum é excelente para o crente. O crente precisa aprender isso. É bíblico, é necessário, é importante. É no jejum que você vai dar o domínio ao corpo para que ele se sujeite a uma regra, uma norma, uma lei. Então, naquele tempo, naquele dia ou naquele período, ele estará sujeito ao Espírito. Ele não está no comando, a carne, o corpo, não pode ficar no comando do nosso ser. Vamos então à parte 3, vivendo em santificação e deixando os excessos. Tópico 1, agradando a Deus em tudo. Tópico 2, santificação. Tópico 3, deixando os excessos. Tópico 1, agradando a Deus em tudo. Pela graça de Jesus somos salvos e já experimentamos a regeneração. Como novas criaturas, precisamos viver de modo a agradar ao Senhor. Seja santo na sua maneira de vestir, falar, comer, em seus relacionamentos, etc. Quem ama a Deus deseja agradá-lo em tudo e tem prazer em cumprir a sua lei. A Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24:12. É o que temos visto. Falta amor genuíno para com o Pai e logo também falta santidade, moderação e bom senso. Nós estamos vendo na atualidade, talvez, um crescimento muito grande do amor de uns para com os outros. Mas é interessante, esse amor é permissivo. As pessoas começam a concordar com o pecado uns dos outros e aí se tornam muito amigos, mas são inimigos de Deus. Estão se tornando inimigos de Deus. Estão vivendo separados da comunhão com o Espírito Santo. Estão vivendo em pecado. Então, supervalorizaram as relações interpessoais em detrimento da relação com Deus. Uma relação de santificação, de separação. Então, precisa tomar cuidado com isso. Nós temos que estar em primeiro lugar em comunhão com Deus, em santificação, em separação para Deus, agradando a Deus, em intimidade com Deus. Aí sim, nós estaremos vencendo o pecado, e aí as pessoas com que nós nos relacionamos, nós vamos levar essas pessoas para Deus, para fazer a obra de Deus. Nós não estamos aqui para viver nos divertindo. Estamos aqui para fazer a obra de Deus, uma grande obra para fazer. E Ele nos chama, nos convida, quer nos usar a todos. Mas é preciso que nós estejamos em condições de sermos usados. Não existe vaso para ser usado para a boa obra. Não seja vaso para outra coisa. Seja vaso de Deus para ser usado na obra de Deus, para fazer uma grande obra para Deus.
Então, seja santo. Livre-se do pecado, se separe para Deus, tenha comunhão íntima com o Espírito Santo, agrade a Deus. Então a iniquidade tem aumentado, as opções de pecados estão só crescendo cada dia mais. Está aí a internet, as páginas pornográficas, está aí, fofocas e mais fofocas o dia inteiro na internet. Então as opções, filmes e mais filmes, cada dia filme novo. As atrações, estão aí, as atrações sexuais do mundo. Então, maneira de pecar cada dia aumenta mais. Você tem que se separar disso, tem que evitar isso. Guarde-se para Deus, consagre-se a Deus, se separe para Deus. Tópico 2, santificação. Que venhamos abandonar o pecado e buscar a santificação, pois sem ela não poderemos ver ao Senhor. Hebreus 12, 14. Quando falamos em pecado em geral, as pessoas pensam logo em adultério, homossexualismo e roubo. Mas pecado significa tudo que não agrada a Deus. O Senhor deseja que tenhamos uma vida santa, produzindo o fruto do Espírito. Vida santa significa honrar o próprio corpo, evitando os pecados sexuais, que cada um de vós sabe possuir o seu vaso em santificação e honra, como está em 1 Tessalonicenses 4,4. É importante ressaltar que vaso nesse contexto significa o corpo do crente. O sexo entre os cônjuges não é pecado, mas precisamos compreender que nossos corpos são santos. Marido e esposa precisam respeitar um ao outro e cuidar um do outro. Então, quando falamos em pecado, às vezes a pessoa pensa só no pecado, é só adultério, ou é matar alguém, ou roubar alguém. Mas não. Existem milhares de pecados. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, qualquer coisa que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, qualquer coisa que vai criar uma inimizade entre nós e Deus, qualquer coisa que faz com que você se entristeça, que você sinta a falta de comunhão com Deus. Eu estou fazendo uma coisa que está me entristecendo, que está me afastando da igreja, está me afastando da leitura bíblica, está me afastando da oração. Isso é uma coisa que está me atrapalhando, eu vou deixar isso. Então, se você quer ter uma intimidade com o Espírito Santo, você precisa se aproximar. Para se aproximar, precisa deixar as coisas que atrapalham essa comunhão. Então, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso, nosso corpo. Possuir o nosso corpo quer dizer dominar sobre ele. Não é ele que manda em nós, é nós que mandamos nele. Então, possuir, você governa, você está no controle. O controle é de Deus, porque você se deixa dominar pelo Espírito Santo. Então você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Não que agrada ao seu corpo, não que agrada a sua velha natureza. Você faz o que agrada a Deus. Então você se separa. E tem que tomar cuidado com a relação entre o casal, por exemplo, Então evitar, sexo anal é pecado, a masturbação é pecado. Então você vai evitar essas coisas. E o sexo, já sabe, fora do casamento, totalmente errado e é pecado. Tópico 3, deixando os excessos. Viver de maneira que agrade a Deus é difícil, mas é possível. É possível porque não estamos sozinhos. O Espírito Santo que habita em nós deseja nos ajudar a abandonar todo excesso e todo pecado. Ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada, sadia e santa. Então todo excesso é pecado. Olha só, comer não é pecado, mas o excesso é pecado, é glutonaria. Sexo não é pecado, mas o excesso, ou seja, fora do casamento, é pecado. Então, devemos evitar esses excessos, essas coisas que passam além da fronteira da palavra de Deus. A palavra de Deus tem ali o prumo, e é ali, não passa dali não, passou, é pecado. E nós temos a ajuda do Espírito Santo. Imagina esses homens do passado, eles não tinham, não era o templo do Espírito Santo, não tinham essa ajuda que nós temos. Nós estamos aí na dispensação do Espírito Santo, Ele está conosco, morando dentro de nós. Imagine, toda ajuda necessária nós temos ao nosso dispor. Basta você querer, pedir, se confiar nele, ter intimidade com Ele, só isso. Nós temos ajuda que ninguém teve no passado. Nós podemos vencer. Tenha certeza disso, você pode vencer o pecado.
você tem o ajudador aí, o consolador, o Espírito Santo morando dentro de você. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo que está dentro de cada um de nós. Aproveite, converse com Ele, tenha intimidade com Ele. Glória a Deus, aleluia. Vamos à conclusão que diz: a temperança como fruto do Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida disciplinada e feliz. Que venhamos ser cheios do Espírito Santo, aprendendo com ele a disciplina espiritual em todas as áreas de nossa vida. Então o segredo é esse: comunhão com o Espírito Santo. Uma comunhão íntima. Assim como a esposa tem a sua íntima comunhão com o seu esposo, né? Ela sabe dos gostos, sabe dos defeitos, sabe dos desejos, sabe de tudo um do outro, não sabe? Até o olhar a pessoa conhece, né? Então nós temos essa intimidade com o Espírito Santo. Ele sabe tudo a nosso respeito. Tudo, absolutamente tudo a nosso respeito. Nossos desejos, nossas ambições, nossos pensamentos, tudo Ele sabe. E nós devemos aprender a comungar com Ele, a comunhão com Ele, a saber o que Ele deseja para nós. Devemos aprender a conhecê-lo melhor, ter maior intimidade com Ele. Aí nós vamos, de repente, estar no meio da rua e vamos ser guiados por Ele. Entra ali, faz isso, faz aquilo, fala isso. Então Ele vai nos guiar, porque Ele está no controle. Nós vamos aprender a nos deixar guiar por Ele. Faça isso. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, deseja se entregar totalmente a Deus, recebendo esse Espírito Santo maravilhoso que vai vir morar dentro de você, aproveite a oportunidade agora. Vamos orar. Se você viu que precisa de maior intimidade, comunhão, você deseja isso, fale agora com o Espírito Santo sobre isso. Vamos orar juntos. Aprenda a depender mais do Espírito Santo, a ter maior comunhão com o Espírito Santo, a ter uma amizade íntima mesmo com o Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, essas pessoas que se chegam a Ti. Salva agora, Senhor. Faz maravilhas nessas vidas. Derrama agora o Teu Espírito Santo sobre eles, ó companheiro maravilhoso. Ah, Senhor maravilhoso, ajuda-os a conhecer, Senhor, esse companheiro maravilhoso, esse amigo de todos os dias, de todos os momentos, que nos conhece e sabe a fundo sobre nós. Ajuda-nos a conhecer mais, cada dia mais, o Espírito Santo. Oh, Senhor, ajuda-nos cada dia mais a confiar nele, a deixar que Ele nos oriente, nos guie, que Ele nos mova segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essas vidas que se chegam a Ti, aqueles que, Senhor, que estão se entregando agora ao Espírito Santo, com um desejo profundo de serem guiados pelo Espírito Santo, de ter uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Ajuda, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, todos os enfermos, doentes agora, em nome de Jesus. Eu ministro sobre eles a Tua cura. Solta essas vidas, toda doença, enfermidade. Solta, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Receba a Tua cura, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, nós temos já algumas coisas marcadas. Você entra em contato conosco. Algumas coisas que nós temos marcado em Imperatriz, a gente pode mudar as datas com os pastores e podemos estar aí na sua congregação, com você, na sua igreja, na sua cidade. Então marque conosco, entre em contato conosco. Aí está o nosso telefone. O telefone é TIM 99 é o DDD. E o telefone é 991520454. Esse é o telefone da TIM e é também o WhatsApp nosso. Nosso e-mail, henriquelhaz@hotmail.com. Entre em contato conosco. Lá no Facebook também. Você coloca aí Luiz Henrique de Almeida Silva. Pelo Facebook também você pode entrar em contato conosco. Então, entre em contato conosco que nós estaremos aí na sua igreja, dando uma palestra. Pode ser de escola bíblica dominical. Pode ser sobre família, pode ser sobre missões, pode ser sobre evangelismo, pode ser aí sobre dons do Espírito Santo. Então você escolhe. Eu quero uma palestra sobre Apocalipse. Tudo bem, pode marcar, nós estaremos aí. Vamos falar sobre isso. Então você marque, você faça um trabalho para nós estarmos aí. E nós queremos também orar pelos enfermos aí, para Jesus curar. Todo lugar que nós vamos, Jesus tem curado mais de 100 pessoas, toda semana. Então,
nós queremos orar aí, queremos também ajudar a ganhar almas. Todos os lugares nós vamos, Jesus tem salvado muitas almas. Então, nos convide. Nós oramos por batismo do Espírito Santo, Jesus tem batizado, oramos por libertação. Então, nos convide, estaremos aí, fazendo uma grande festa, né? E toda a igreja participando e sendo abençoada por Deus. Nós esperamos então o seu convite e estaremos aí com você. Não se preocupe, eu não cobro nada. Não adianta você me ligar e falar quanto você cobra. Eu não cobro nada. Você quer ajudar, nos ajude com quanto quiser, viu? Não se precisa preocupar com o negócio de hotel, eu posso ficar na sua casa, não tem problema isso, tá? Eu não sou artista, tá? Então você pode nos convidar e nós estaremos aí com você, na sua cidade, na sua igreja. Qualquer tamanho da sua igreja, não importa o tamanho. Pode nos convidar, estaremos aí. Lembrando que eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Então você vai ter que pagar a nossa despesa de ir de volta aí, onde é a sua cidade, né? Imperatriz até aí. Se for preciso de ônibus eu vou, se for preciso de carro eu vou, se for preciso de avião nós vamos. Então você que decide, tá? Deus abençoe então a você, a sua igreja, a paz do Senhor.